E aí, gigantes, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos ao Colina News, o canal que traz as notícias mais quentes do nosso amado Vascão. Estamos aqui para contar tudo o que está rolando na colina mais famosa do Brasil. Mas antes de começar, já sabe, né? Dá aquele like esperto, curte o vídeo e bora compartilhar com a galera vascaína para fortalecer nosso canal e nos ajudar a crescer. Agora, sem enrolação, vamos ao que interessa, as notícias do Gigante da Colina. O Conselho Deliberativo do Vasco realizou uma importante reunião extraordinária na noite desta quinta-feira para abordar questões relacionadas às finanças da SAF e à má fase do time de futebol. Infelizmente, Luiz Melo e o diretor Paulo Brax não estiveram presentes, causando certa decepção. Por outro lado, o presidente Jorge Salgado e o vice Roberto Duque Estrada compareceram ao encontro, representando o Conselho de Administração da SAF. Melo alegou conflito de agenda como motivo para sua ausência na sessão, enquanto Paulo Brax sequer foi informado sobre a reunião. Segundo a apuração do GE, o convite foi enviado através do e-mail corporativo da Vasco SAF, mas a resposta foi enviada sem o conhecimento do dirigente. Além de Salgado e Duque Estrada, Marco Schroeder, membro do Conselho Fiscal da SAF indicado pelo Vasco, também marcou presença na reunião. Foi ele quem trouxe à tona o assunto mais polêmico do encontro. Schroeder confirmou que a Vasco SAF concedeu um empréstimo de 5 milhões de dólares à empresa F3EA Holding, pertencente ao grupo da 777. É importante ressaltar que esse empréstimo já constava no balanço financeiro apresentado pela SAF no final de abril. Do valor total, 4 milhões de dólares já foram devolvidos com juros. No entanto, o empréstimo foi realizado sem o conhecimento dos membros do Conselho de Administração da SAF, o que gerou grande desconforto. Salgado e Duque Estrada afirmaram que, caso ocorra novamente, esse tipo de decisão será submetido ao Conselho e serão estabelecidas novas regras de governança. Carlos Fonseca, presidente do Conselho Deliberativo, criticou veementemente a forma como o empréstimo foi conduzido, alegando que os limites foram ultrapassados, podendo até configurar uma quebra de contrato. Durante toda a reunião, ficou evidente a insatisfação da maioria dos conselheiros com os primeiros meses de gestão da SAF no Vasco. O futebol, a administração e o setor de marketing da empresa foram amplamente criticados. O trabalho do CEO Luiz Melo, que mantém uma relação tensa com os dirigentes do clube, foi amplamente questionado. Inclusive, Melo recebeu uma moção de repúdio do Conselho Deliberativo por ter recusado 2 convites para prestar esclarecimentos aos conselheiros. Além disso, foram levantadas questões sobre o termo de posse, no qual Melo teria assinado como sócio do Flamengo, a falta de transparência nas finanças e a atual situação do futebol. A moção foi aprovada por ampla maioria, contando apenas com a oposição de 10 conselheiros e a abstenção de outros 3. A sessão contou com a presença de mais de 100 conselheiros. Vale destacar que essa moção não possui efeito prático, sendo apenas uma manifestação política que formaliza a insatisfação do clube em relação ao CEO da SAF. Aí, meu amigo, quer dar um upgrade na performance naquele momento mais íntimo e se sentir um gigante nas 4 paredes com um produto inovador? Eu tenho a solução para você no link na descrição. Voltando ao assunto. O Vasco da Gama está considerando a possibilidade de contratar o talentoso jogador James para reforçar sua equipe para a próxima temporada. Com base em seu desempenho notável na Super League 1 22-23, o clube acredita que James pode ser uma adição valiosa ao seu elenco. Durante a competição, James disputou 17 jogos, onde marcou 5 gols e contribuiu com 5 assistências para sua equipe. Seus números ofensivos destacaram-se e chamaram a atenção do Vasco, que busca um jogador criativo e eficiente no último terço do campo. Além de seu desempenho ofensivo, James mostrou ser um jogador disciplinado. Ao longo da temporada, ele recebeu apenas um cartão amarelo, demonstrando maturidade e controle emocional em campo. Sua conduta exemplar é um aspecto positivo que o Vasco valoriza em seus jogadores. Apesar de não ter recebido nenhuma expulsão direta, James jogou com regularidade e consistência, participando de 73% dos jogos como titular. Sua presença constante na equipe é um indicativo de sua importância e adaptação ao estilo de jogo do Vasco. Ao longo da temporada, James acumulou um total de 66% dos minutos em campo, o que evidencia sua contribuição em várias fases do jogo, tanto ofensiva quanto defensivamente. Sua versatilidade em desempenhar diferentes papéis dentro de campo pode ser um trunfo importante para o Vasco, que busca jogadores multifuncionais. Além disso, James esteve diretamente envolvido em 21% das participações em gols da equipe na Super League 1 22-23.
Essa estatística demonstra sua capacidade de influenciar o resultado final das partidas, seja com passes decisivos, assistências ou gols marcados. A contratação de James representaria um investimento estratégico para o Vasco, que busca fortalecer seu elenco visando as próximas competições. Sua presença no setor ofensivo seria fundamental para impulsionar o desempenho do time e aumentar suas chances de vitória. Com base em seu desempenho consistente e números expressivos, James despertou o interesse de diversos clubes, mas o Vasco está determinado a garantir sua contratação. Negociações estão em andamento e espera-se que um acordo seja alcançado em breve. Caso a transferência seja concluída com sucesso, James se juntará ao elenco do Vasco e terá a oportunidade de mostrar seu talento no cenário nacional. A expectativa é de que sua chegada impulsione o time e atraia ainda mais atenção para o clube, tanto dentro quanto fora de campo. No entanto, é importante ressaltar que até que um acordo seja oficialmente anunciado, tudo permanece no campo das especulações. O Vasco e James ainda precisam finalizar os detalhes contratuais e acertar os termos da transferência. A torcida do Vasco está ansiosa por uma confirmação oficial e aguarda com expectativa a possível chegada desse talentoso jogador ao clube. A possível contratação de James pelo Vasco da Gama está gerando grande expectativa e movimentando os bastidores do futebol. O jogador despertou o interesse de outros clubes também, mas o Vasco tem se mostrado determinado em garantir sua contratação. A diretoria do clube está disposta a investir recursos significativos para trazer o jogador, reconhecendo seu potencial e a contribuição que ele pode trazer para o time. A chegada de James ao Vasco representaria não apenas um reforço técnico, mas também um importante impacto no aspecto comercial do clube. Sua contratação poderia atrair investidores e patrocinadores, aumentando a visibilidade do Vasco e proporcionando recursos financeiros que seriam essenciais para fortalecer ainda mais a equipe. Além disso, a presença de um jogador talentoso como James poderia influenciar na venda de ingressos e no aumento da base de torcedores, impulsionando a receita do clube. A contratação de James também teria um impacto positivo na moral e na confiança dos jogadores do Vasco. A presença de um jogador de destaque como ele elevaria o nível de competitividade interna e motivaria os demais atletas a se superarem em campo. Além disso, a experiência e o conhecimento tático que James traria consigo seriam valiosos para o desenvolvimento dos jovens jogadores do clube, contribuindo para a formação de uma equipe forte e equilibrada. A possível contratação de James pelo Vasco também chamaria a atenção da imprensa e dos fãs de futebol em geral. A chegada de um jogador com seu talento e reputação traria um novo brilho ao clube, colocando o Vasco em evidência nos principais veículos esportivos e gerando uma expectativa positiva em relação ao desempenho da equipe. O retorno de um clube tradicional como o Vasco ao protagonismo do futebol nacional seria uma história inspiradora para os torcedores e poderia até mesmo reacender a rivalidade saudável com outros grandes clubes do país. Em última análise, a possível contratação de James pelo Vasco representa uma aposta ousada, mas repleta de potencial. O clube está ciente dos desafios financeiros e das negociações complexas envolvidas nesse processo, mas acredita que o investimento vale a pena. Caso a transferência seja concretizada, o Vasco espera que James se torne não apenas um grande jogador do clube, mas também um símbolo de uma nova era de sucesso e conquistas. E aí, torcida Cruz Maltina, o que vocês acharam? Deixe sua opinião nos comentários e não percam as novidades amanhã. Forte abraço!